Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Gente, é o seguinte, seguindo a mesma linha de raciocínio ali do vídeo anterior, que é o imposto de renda, hoje eu vou falar sobre duas isenções que algumas pessoas podem ter direito, e uma delas é a isenção por doença grave, tá? No imposto de renda, e a outra, que é mais recente, que é sobre pensão, quem recebe pensão alimentícia. Então, se você quiser saber mais sobre o assunto, fica ligado que eu vou tentar trazer da melhor forma possível para vocês conseguirem entender, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. O primeiro assunto que é sobre a isenção no imposto de renda, tá? Para doença grave, ele tem essa isenção para quem recebe aposentadoria, ela de natureza privada ou pública, tá? Ou alguma reforma motivada também por acidente. Então, quem recebe esse benefício de aposentadoria e tem alguma das doenças que estão listadas no artigo 6 da Lei 7.713, eles podem pedir a isenção do imposto de renda, tá? Anderson, quais são essas doenças? Nesse artigo ele mostra, eu vou tentar trazer para vocês dar uma olhada na tela, mas eu vou ler um trecho para vocês, tá? Tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave. Então, assim, tem algumas outras. Imunodeficiência adquirida, que eles chamam, né, dessa forma, que é o HIV, por exemplo. Então, tem algumas doenças que eles citam ali que você pode pedir a isenção do imposto de renda, né, e não ser cobrado por esse IR. Eu vou deixar o trecho que fala sobre isso aqui na descrição, aqui embaixo na descrição do vídeo, para vocês darem uma olhada, né, quem tiver interesse. Mas basicamente é o seguinte, gente, quem recebe a aposentadoria dessa forma, dessa natureza, né, quando você recebe, no seu recibo de pagamento, ele já vem descontado o imposto de renda. Aí para vocês entenderem assim, vou citar um exemplo. Quando vocês recebem uma aposentadoria no valor de R$ 4.000, por exemplo, na própria aposentadoria, no próprio recibo de pagamento, ele já é descontado o imposto de renda, tá? Das pessoas que recebem esse benefício. Então, você tem um salário lá de 4.000 e vai receber 3.600 líquido, por exemplo, porque 400 foi para imposto de renda. Tá? Dito isso, você vem pagando o imposto de renda todo mês, na fonte que a gente chama, que vem sendo descontado ali no seu recibo de pagamento, e no ano seguinte a gente vai fazer o imposto de renda apontando esses valores que você recebeu e os valores que você pagou de imposto. E aí sai na declaração de imposto de renda lá aquela questão de imposto a pagar ou a restituir que muita gente já conhece. Quando você está nesse cenário e no meio do caminho, né, você é diagnosticado com alguma dessas doenças que eu citei, você tem que pedir administrativamente, né, inicialmente, você pede administrativamente para o INSS, por exemplo, que é uma das fontes aí que pode ele pagar a aposentadoria, se for, no caso, uma aposentadoria pública, você vai pedir para o INSS administrativamente para deixar de cobrar este imposto de renda que você está pagando todo mês. Falou, INSS, eu fui diagnosticado com uma doença que está citando ali, através de um processo administrativo, para ele deixar de pagar, de cobrar este imposto de renda no seu recibo. Com isso, você vai receber os R$ 4.000 líquido e não os 3.600, nesse exemplo que eu citei. Tá? Então, dali para frente, você deixa de pagar o imposto de renda porque contraiu uma dessas doenças aí, certo? Só que aí a gente tem uma outra questão, que é o pedir o retroativo. Às vezes acontece o quê? Você contraiu, foi diagnosticado, tá, com uma dessas doenças e continuou pagando imposto de renda ali no seu recibo. Passou alguns meses ou até ano, você entra com o processo administrativo e fala, pô, vou tentar. Demora, às vezes, a análise, você vai passar por perícia no INSS ou se for um órgão privado, de repente, também vai passar por perícia para averiguar laudo, exame, todas essas questões que você vai juntar no processo, né? E aí eles vão falar, tudo bem, vamos conceder o desconto. Quando eles concedem o desconto e você deixa de pagar, você teve esse espaço, né, que foi desde o início que você foi diagnosticado até o início efetivo, né, do desconto que eles deixaram de lhe cobrar ali o imposto de renda. Vamos citar que foi, de repente, um ano, 12 meses. Você pode pedir para a Receita esse dinheiro, que a gente fala de restituir, né, esse valor pago nesse período todo. Aí a gente abre outro processo administrativo contra a Receita Federal pedindo a restituição desses recursos, tá?
Então fala assim, ó, eu paguei por 12 meses e eu já tinha sido diagnosticado conforme os laudos, está aqui, tararam, tararam, e eu quero restituição do dinheiro. Sem problema nenhum, a Receita vai analisar e a gente tenta. Bom, então fica a dica aí sobre essa isenção, tá certo? Bom, pessoal, e o segundo assunto que eu queria falar, que também é uma isenção no imposto de renda, é para quem recebe pensão alimentícia. O que acontece ali? Antes de 2022, quem recebia pensão alimentícia tinha que declarar os rendimentos na aba de rendimentos tributados. Tá? Um exemplo prático: uma mãe que recebe a pensão pela que ela tem a guarda de um filho, tá? E recebe a pensão para esse filho menor que ela tem a guarda. Então, a pessoa que paga a pensão, o pai paga a pensão, deposita lá na conta, a mãe tinha que fazer o imposto de renda e colocar esses rendimentos como tributados lá no seu imposto de renda, certo? E esses rendimentos tributados, ele era associado com o dependente e somava com os outros rendimentos no qual ela já recebia. Então, muitas vezes tinha imposto de renda a pagar por conta dessa soma. Acontece que em 2022, o STF, através de um ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, eles decidiram ali que essa natureza de recebimento, né, a pensão alimentícia, ela não deveria pagar imposto, ela tem que ser isenta e não pode ser pago imposto sobre isso daí. E a ADI, quando ela julgou e tal, passou pelo processo e tudo mais, ela foi publicada em agosto de 2022. Eles identificaram que é inconstitucional a cobrança do imposto de renda nessa natureza. Então, com base na decisão do STF, vocês vão fazer o imposto de renda e colocar o rendimento de pensão alimentícia no campo de rendimentos isentos, ou seja, sem imposto de renda a pagar. Então, se somar com outros rendimentos que você tem no seu IR, não vai interferir em nada. Então, o que acontece? 2023, né, no IR de 2023 referente a 22, já podia fazer assim, eles soltaram até um código lá no imposto de renda para poder fazer o imposto de renda nesse código de isento, com a pensão alimentícia isenta, 24 também, só que eles aproveitaram e falaram, e aqui também vocês podem pedir, através de uma declaração retificadora, os últimos 5 anos de imposto pago referente à pensão alimentícia. Olha que legal. Então, a gente, nesse momento, a partir dessa decisão do STF, a gente conseguia já entrar com a retificação dos impostos de renda dos últimos 5 anos, pedindo para poder restituir o valor pago, né, de pensão alimentícia, de imposto de renda sobre a pensão alimentícia. E eu trouxe porque é um assunto recente, eu vejo que muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta sobre, estou recebendo pensão, às vezes a gente pega casos aqui das pessoas estarem pagando imposto de renda sobre a pensão, porque a Receita ela não vai te alertar e dizer, você declarou a sua pensão nos rendimentos tributados, deveria ser isento. Ela não faz isso, você paga o IR e vai. Então, é muito importante estar atento aí em qual local, né, a jogar esse rendimento. Então, eu trouxe para isso, tá? Para alertar todo mundo e falar, pode jogar no rendimento isento, pensão alimentícia. Podemos pedir também, da mesma forma que a gente pede o retorno dos últimos 5 anos lá para quem pagou imposto de renda sobre a doença grave, a gente pede também no processo administrativo para quem pagou imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Então, dá para pedir isso também, através de um processo administrativo. Bom, então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E se tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, eu vou responder aí sempre, vou estar olhando. Agradeço demais os comentários que o pessoal coloca embaixo. Se puder também, inscreva-se no canal, dá um joinha, que possa atingir o máximo de pessoas possível aí para poder ajudá-las, tá bom? Então é isso, muito obrigado e um abraço.